há muito que abordar na história do nosso partido, que completa 90 anos, que nasceu com o objetivo declarado de construir uma nova sociedade, sem oprimidos e sem opressores, que viveu a mais dura clandestinidade e passou também por períodos de vida legal, sendo este em que estamos, inaugurado em 85, o mais duradouro, que atuou no campo e nas cidades. E registro, esse período da legalidade iniciou-se, senhor presidente, com uma subida à rampa do nosso dirigente, João Amazonas, conduzidos pelas mãos de Haroldo Lima, que ali está. E Amazonas olhava assim um pouco para trás, olhando os dragões da independência, e disse: "O Haroldo, esses dragões, será que não vão deter a gente, não?" E o Haroldo dizia: "Não, pode ficar tranquilo, não tenha receio." E lá no alto da rampa nos recebeu o presidente, hoje do Senado, na época presidente da República do Brasil, no período de democratização, e Amazonas e o nosso partido e todas as forças de esquerda que estavam na clandestinidade, e as centrais sindicais, e o movimento estudantil, tudo isso praticamente naquela recepção aberta pelo presidente Sarney, que declarava ali que, do ponto de vista político, todos estavam na legalidade. Não havia mais receio nem o que temer. Começava ali, portanto, esse período que é o mais longo de vida legal dos comunistas atuando em nosso país. Nosso partido, que atuou no campo, nas cidades, nos movimentos sociais, culturais, nos sindicatos, que se dispôs à luta política, econômica e também teórica, que tem dado contribuições, inclusive, no terreno da atividade esportiva no Brasil. O Partido Comunista tem uma atividade multifacetada e uma atuação marcante em nosso país e também internacionalmente. Por isso, nesta homenagem que o Congresso Nacional faz aos comunistas brasileiros, vou me deter, principalmente na atividade que nós recebemos a responsabilidade de exercitá-la, que é a atividade parlamentar dos comunistas. Fundada em 25 de março de 22, o partido foi registrado com o número 1280, em 31 de maio de 22, no cartório do primeiro ofício do Rio de Janeiro, então capital federal. Pouco depois, em 5 de julho, devido ao levante de Forte de Copacabana, foi decretado estado de sítio no Distrito Federal. E a polícia invadiu e fechou a sede do partido. O estado de sítio só foi suspenso em 31 de dezembro de 26. E no dia 5 de janeiro de 27, o partido divulgou uma carta aberta propondo a formação de uma frente política, o Bloco Operário, para as eleições para o Congresso, marcadas para 24 de fevereiro. Além de apoiar a eleição do deputado João Batista de Azevedo Lima, o Bloco lançou um candidato próprio, o gráfico João da Costa Pimenta, que com Astrogildo Pereira e outros, foi um dos fundadores do partido. Pimenta não conseguiu o mandato, mas Azevedo foi o primeiro representante no Congresso eleito com apoio comunista. Em novembro de 27, o nome da frente mudou para Bloco Operário e Camponês. Nas eleições municipais de fevereiro de 28, lançou candidatos em algumas cidades e conseguiu eleger 2 intendentes na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, o farmacêutico e jornalista Otávio de Brandão e Minervino de Oliveira, um marmorista negro, nascido 3 anos após a abolição da escravatura. Para se ter uma ideia das limitações democráticas da República Velha, um dos comícios realizados na campanha dos 2 comunistas candidatos pelo BOC, que era o Bloco Operário e Camponês, foi dissolvido a bala pela polícia, resultando na morte de um operário e na prisão de Minervino e Brandão. A vitória dos 2 candidatos levou pela primeira vez os comunistas ao Legislativo. Os vereadores do partido estavam sempre em confronto com as forças situacionistas, dentro e fora do plenário, o que lhes valeu várias prisões. No final de 29, foi aprovada uma moção proibindo a propaganda comunista através da tribuna parlamentar. Otávio Brandão denunciou que era inédito. Depois de um século de existência da Câmara Municipal, seu órgão oficial deixar de publicar os discursos pronunciados por 2 intendentes. E assim continuou, apesar de nossos protestos, durante o ano de 30, até que o Conselho foi fechado em consequência do golpe armado de Getúlio Vargas. O ano de 30 seria de eleição presidencial,
A direção comunista, buscando aliança com os tenentes, ofereceu a legenda do BOC a Luiz Carlos Prestes, para que ele concorresse à presidência da República, mas ele recusou. O Partido Comunista lançou, então, candidatos próprios. Foram indicados candidatos ao Senado por vários estados. Apresentaram-se candidatos a deputados federais no Distrito Federal, Rio de Janeiro, São Paulo, Pernambuco e Rio Grande do Sul. Minervino foi preso várias vezes durante a campanha. Minervino foi lançado de candidato a presidente da República. Fraudes deslavadas ocorreram na votação e apuração do pleito. O programa eleitoral comunista defendia o reconhecimento da União Soviética, anistia, autonomia do Distrito Federal, jornada de trabalho de 44 horas semanais, voto secreto, direito de voto para as mulheres e os analfabetos, redução do limite de idade para votar de 21 para 18 anos. Em outubro ocorreu a Revolução de 30, que fechou o parlamento e cassou todos os mandatos. Minervino e Otávio Brandão foram presos e permaneceram encarcerados até 31. O Partido Comunista só reconquistou a legalidade em 45, com o fim do Estado Novo. Participou então das eleições para a Assembleia Nacional Constituinte, quando elegeu 14 deputados e um senador. Em especial, após o Estado Novo, instaurado em novembro de 37, a atuação do Partido Comunista do Brasil foi violentamente reprimida. Em 41, quase todos os seus dirigentes estavam na cadeia ou no exílio. Em agosto de 43, Diógenes Arruda, Pedro Pomar, João Amazonas, Maurício Grabois, entre outros, realizaram uma conferência de reorganização do partido na Serra da Mantiqueira. Defenderam a união nacional em torno do governo Vargas, contra o nazifascismo e pelo envio de tropas brasileiras para lutar pela democracia na Europa. Em abril de 45, Getúlio Vargas decretou a anistia, libertou os presos políticos e passou a vigorar no país a mais ampla liberdade partidária. O Partido Comunista do Brasil solicitou em 3 de setembro seu registro no Tribunal Superior Eleitoral. Em 46, com 200 mil filiados, lançou Iedo Fiuza, candidato à presidência da República, que conquistou 570 mil votos, aproximadamente 10% dos votos válidos. A bancada comunista teve atuação destacada na Constituinte, posicionou-se contra o presidencialismo e propôs um sistema misto com um parlamento forte. Defendeu o direito de greve, a livre organização dos trabalhadores, a jornada de trabalho de no máximo 8 horas diárias, inovações na legislação voltadas para a higiene e a segurança do ambiente de trabalho, o Estado laico e a liberdade de culto religioso. Advogou que o direito à propriedade fosse garantido, desde que não seja exercido contra o interesse social coletivo, ou quando não anule na prática as liberdades individuais. A Constituição, promulgada em 18 de setembro de 46, determinou a realização de eleições para os constituintes estaduais. O partido elegeu 46 constituintes estaduais, em 15 estados e no Distrito Federal. No entanto, as forças conservadoras conseguiram fazer com que, em 7 de maio de 47, o Tribunal Superior Eleitoral, por 3 votos contra 2, anulasse o registro do Partido Comunista do Brasil. As sedes do partido e sua imprensa foram invadidas, depredadas e fechadas. Em Santo André, estado de São Paulo, o prefeito Armando Massa e a bancada de 3 vereadores, todos do Partido Comunista, foram impedidos de tomar posse, pois o TSE anulou os votos que receberam. O mesmo ocorreu com os 15 vereadores eleitos na capital paulista, os 14 eleitos em Santos, os 12 eleitos em Recife e também os eleitos em Olinda, Pernambuco. Em janeiro de 48, os mandatos comunistas foram cassados, inclusive vereadores comunistas eleitos pela sigla do PSP de Pernambuco perderam arbitrariamente seus mandatos. Para sanar esta injustiça aqui no Senado, apresentei neste mês o projeto de resolução número 4 de 2012, cancelando a cassação do senador Luiz Carlos Prestes, eleito pelo Partido Comunista do Brasil, cujo mandato se extinguiria em 31 de janeiro de 55. E foi suprimido por decisão da mesa em 9 de janeiro de 48. Naquele momento, o deputado federal Pedro Pomar, eleito pela legenda do Partido Social Progressista Paulista, integrante e voto vencido da mesa da Câmara, denunciou como esbulho o ato declarando vagas 14 cadeiras de legítimos representantes do povo, que pela ação se revelaram patriotas e os mais firmes defensores dos interesses do povo. A lei, em caso, não é precisamente uma lei, porque é a negação completa dos direitos e prerrogativas constitucionais. Mutila o parlamento, ofende o decoro desta casa e coloca a soberania da representação popular numa tal dependência dos outros poderes que nenhum cidadão sinceramente patriota será capaz, de agora em diante, de confiar num Congresso que capitula e abdica do seu poder, nos disse, naquelas que eram talvez as suas últimas palavras também no Congresso, Pedro Pomar, defendendo a manutenção do registro do partido e dos mandatos dos parlamentares do Partido Comunista. Impossibilidade de atuar legalmente, os comunistas foram duramente perseguidos, em especial após o golpe de 64.
Já então, adotando a sigla PCdoB, o Partido Comunista do Brasil denunciou o caráter antidemocrático dos sucessivos governos dos generais de Castelo Branco a João Batista Figueiredo. Durante os longos anos de ditadura, divulgou o voto nulo e depois passou a participar do partido de oposição, o Movimento Democrático Brasileiro, o MDB, e elegeu em 78 o operário Aurélio Pérez, deputado federal por São Paulo, que no seu segundo mandato, em 85, assumiu juntamente com outros parlamentares federais no então PMDB, Haroldo Lima, José Luiz Guedes, Haroldo Lima, aqui já citado, Aldo Arantes, aqui presente na sessão, José Luiz Guedes, todos estes assumiram a legenda do Partido Comunista do Brasil. Vale registrar que, nesse período, quando a proposta de eleição direta para presidente da República do saudoso deputado Dante Oliveira foi derrotado, João Amazonas, presidente do partido, manteve encontro com o então governador Tancredo, de Minas, para manifestar o desejo de que ele se candidatasse no colégio eleitoral à presidência da República, o que ele acabou por aceitar, tendo como vice o nosso atual presidente do Senado Federal, José Sarney. Eleito em 15 de janeiro de 85, José Sarney, com impedimento por motivo de saúde do titular, assumiu o comando do Executivo e passou a ser o presidente definitivo, com o nosso decidido apoio, em 21 de abril, devido ao falecimento de Tancredo Neves. No dia 29 de abril, uma bancada de 12 deputados, entre estaduais e federais, vinculadas ao Partido Comunista do Brasil, foi recebida em audiência pelo presidente da República. Foi quando o presidente Sarney afirmou que os comunistas não eram mais clandestinos e que faltava apenas obter a legalidade. Logo depois, enviou emenda constitucional ao Congresso que permitia, entre outras coisas, a legalização de todos os partidos políticos. Em 86, os candidatos comunistas voltaram a apresentar-se abertamente com sua legenda na eleição para Constituinte. O PCdoB elegeu os deputados federais constituintes Aldo Arantes, Edmilson Valentim, Eduardo Bonfim, Haroldo Lima e a atual senadora pelo Partido Socialista Brasileiro, Lídice da Mata. Aliás, um desses nossos militantes, ao completar os seus 80 anos de vida há pouco tempo, Dinéas Fernandes Aguiar, o Careca, olhava aqui para a sessão do Senado e disse: eu estou vendo que tem ali 6 comunistas agora no Senado Federal, porque ele olhou e viu a Lídice da Mata. Do outro lado viu a Gleice Hoffmann. Do outro viu o nosso Lindbergh Farias. Aqui estava à época, substituindo o ministro Alfredo Nascimento, também João Pedro. E olhou, está ali a Vanessa, está ali o Inácio, pô, tem uma bancada de 6 comunistas nesse Congresso Nacional, no Senado Federal. Mas ele mostrando de onde vinha essa energia criativa e inovadora de tantos parlamentares que chegam ao Congresso Nacional. Eu acho que isso casa também, precisamente, com o discurso que acabamos de ouvir do nosso presidente do Senado e das influências dos comunistas na trajetória de vida política do presidente do Congresso Nacional. Acho que é uma marca muito profunda do nosso partido, a de convocar o povo para compreender o Brasil, apostar no seu progresso, no seu desenvolvimento, e é isso que permite que tantos militantes e ex-militantes alcancem postos tão destacados da vida pública do nosso país. A bancada comunista teve grande destaque na Constituinte, reconhecida pelo DIAP. A Folha de São Paulo arrolou os 40 mais destacados constituintes, e o líder do PCdoB, Haroldo Lima, estava entre eles, assim como estava entre os 8 campeões da presença. O partido apresentou 1.003 emendas, elaboradas sempre com a participação do nosso dirigente João Amazonas, das quais 204 foram incorporadas ao texto constitucional. Além da apresentação de emendas, debate e votação, a bancada articulou com as demais forças políticas em entendimentos que resultaram em importantes avanços. E o partido também atuou junto ao movimento popular na apresentação de emendas e na pressão junto aos constituintes em votações que ampliavam os direitos sociais, trabalhistas e políticos da população brasileira. O constituinte comunista Aldo Arantes destaca dispositivos constitucionais que contaram com a participação do PCdoB, o que estabelece a casa como asilo inviolável do cidadão, o que permite a qualquer cidadão poder propor ação popular, o que define o piso salarial proporcional à complexidade do trabalho realizado, o que fixa a jornada de 6 horas para turnos ininterruptos de trabalho, o que assegura a liberdade e a unicidade sindical,
o que amplia o número de vereadores do município com até 5 milhões de habitantes, o que garante que a revisão da remuneração dos servidores públicos, civis e militares seja feita na mesma época e com os mesmos índices, o que dá o direito de voto aos maiores de 16 anos, o que reafirma o direito de greve para os trabalhadores, o que estabelece normas para a reforma urbana e o que define o conceito de empresa de capital nacional. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, senhoras e senhores deputados, demais presentes, em 89, no 1º de maio, PT, PCdoB e PSB lançaram, depois tenho certeza, de um longo debate, lembro das nossas reuniões do Comitê Central, quando nós olhávamos no cenário político, nós tínhamos um espaço na TV que podíamos, olha, vamos aproveitar, vamos lançar um candidato do Partido Comunista do Brasil. E depois de um longo debate, o nosso partido decidiu que fazer com que a nossa sociedade avançasse, que o país pudesse contar com uma nova direção, mais vinculada ao movimento social, ao movimento popular, ao desenvolvimento do nosso país, ao crescimento da nossa economia, nós devíamos marchar em frente e marchar unidos com forças populares. E é exatamente aí nesse 1º de maio que, unidos ao Partido dos Trabalhadores e ao Partido Socialista Brasileiro, foi lançada a campanha de Luiz Inácio Lula da Silva, candidato à presidência da República pela Frente Brasil Popular. O PCdoB participou de todas as outras campanhas presidenciais de Lula, até as 2 vitórias consecutivas e a eleição da sua sucessora, uma mulher que nos disse aqui, Maria Prestes, num texto que entregou ao presidente Sarney e também entregou à presidenta Dilma. A Maria Prestes olhou e disse: a presidenta? Pois é, era uma simples militante, uma guerrilheira, como eu era uma arrumadeira. Então nós duas agora fazemos parte também da história do Brasil. E nós buscamos contribuir, senhor presidente, com a eleição dessa primeira mulher, uma mulher da luta do povo brasileiro, a alcançar a presidência de uma das maiores nações do mundo, a presidenta Dilma Rousseff. Em 94, a bancada comunista na Câmara Federal dobra de 5 para 10 integrantes. É o que nós estamos pretendendo agora, dobrar novamente. Em 2003, com a posse de Lula na presidência da República, o PCdoB passa a participar também do governo federal. 3 anos depois, eleito presidente da Câmara Federal, o deputado comunista Aldo Rebelo assume interinamente a presidência da República, na ausência do país de Lula e Zé Alencar. Nos anos recentes, o Partido Comunista do Brasil também inaugurou sua atuação parlamentar internacional, com presença no Parlamento do Sul, o Parlasul, ligado ao Mercosul. E já tínhamos uma forte atuação no Parlatino, que é uma instância de atuação dos parlamentares em toda a América Latina. Atualmente, a nossa bancada é representada ali por mim, pela deputada Manuela Dávila, e o nosso companheiro de Caxias, metalúrgica, ali está, Assis Melo. Também na arena internacional defendemos o aprofundamento da democracia, a valorização dos trabalhadores, a solidariedade entre os povos e a paz mundial. Assim, senhoras e senhores senadores, senhoras e senhores deputados e demais presentes nessa sessão solene, mesmo que bem mais breve, é também fecunda a atividade do Partido Comunista no Parlamento. Vale ressaltar que os seus representantes são gente oriunda das frações populares do nosso povo, inaugurada, como vimos, com nossos primeiros parlamentares, um operário negro e um imigrante nordestino no Rio de Janeiro. Da intelectualidade, como Jorge Amado, Portinari, que teve o seu mandato furtado, que é uma palavra mais sofisticada, ali no estado de São Paulo, numa recontagem de votos, mas um grande intelectual do nosso povo. Lutadores provados como Prestes, Amazonas, Pomar, Grabois e tantos outros. Na eleição para a Câmara, realizada em 2010, o PCdoB foi o que elegeu a maior bancada feminina. São 6 mulheres em 15 eleitos. 40% dos nossos deputados são mulheres. Elegemos também a nossa primeira senadora, Vanessa Graziotin, que ali está, que integra comigo a nossa bancada aqui na casa.